Tudo bem? Hoje a nossa live é sobre jornada de professor, desafios e aspirações. Deixa eu fixar aqui. Não sei o que acontece no meu comentário, que ele não fixa. Sempre tentando. Não vai. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu aceitar aqui o Fábio pra gente. Oi para todos. Oi, Ju, também já está aí junto com a gente. Poucos o pessoal aí Boa entrando. tarde, E aí, tudo bem? boa tarde, tudo bom? Como Tudo é que bem. Seja estamos? bem-vindo. Muito Seja obrigado. bem-vindo. Sejam todos Deixa eu dar uma bem-vindos, quem já ajeitadinha aqui, está. que depois corta a nossa cabecinha. Pra ti ficou bom aí? Ficou ótimo. Eu enxergo tudo, tá tudo legal aí. O som tá bom? É, ó, tá bom também. Boa Bem-vindo, tarde. Fábio. Muito obrigado. Que bom. Que bom ter a tua presença. Obrigado pelo convite também, né, Simone? Que bom. Então, hoje a live vai ser com o título, né? Desafios e aspirações, a jornada do professor. E quero contar assim, um pouquinho sobre o que me motivou a criar esse título e a convidar a ti e a Ju, porque principalmente nesse momento que a gente está vivendo atualmente, né, eu tenho visto muito ofertas de profissionais falando dicas, fazendo análises do contexto, análise de mercado, perspectivas para o futuro. E eu, sinceramente, tenho sentido falta de poder ouvir os profissionais contando sobre as suas próprias jornadas, sobre as suas próprias histórias. E aí, assim, eu linko com um projeto que eu fiz algum tempo atrás que chamava Carreiras que Inspiram, que tinha esse intuito, né, das pessoas contarem as suas histórias, porque eu acredito muito, Fábio, e a Ju também já está aí ouvindo a gente, e a gente pode inspirar outras pessoas a partir de histórias, por mais que sejam aparentemente simples para nós, a gente pode inspirar outras pessoas, né? Conforme o que a gente caminhou até aqui, conforme aquelas coisas que a gente deseja ainda alcançar para a gente, né? E aí, entrando nesse tema da jornada do professor, o que eu percebo, assim, depois quero ouvir de ti, o que eu percebo é que tem muito uma fala que mostra aquele professor que sofre, que é difícil, que ganha pouco, que as pessoas geralmente não incentivam a ser professor, né? A falta de reconhecimento do professor. E eu percebo que falta é a gente enaltecer o professor pelas conquistas e não enaltecer pelo que é difícil. E eu não estou aqui romantizando algo que é difícil, porque a gente sabe que é difícil, né? É uma carreira realmente de muitos desafios, mas a gente tentar enaltecer pelas carreiras brilhantes, pelos trabalhos brilhantes que os professores fazem, que a gente sabe que não são poucos, tentar enaltecer por aquilo que os professores sonham, né, e aquilo que os professores desejam alcançar. E aí, assim, a partir disso, a gente conseguir gerar admiração e, a partir da admiração, a gente promover reconhecimento. Porque quando a gente admira alguém e respeita, a gente reconhece, né? Então, se a gente Sim. conseguir, com essa nossa fala curta aqui, gerar isso, eu acho que a gente pode ter um grande ganho, assim. E aí eu queria abrir com uma pergunta para ti, que é quando tu pensa em algum professor que tenha marcado a tua formação de alguma, desde a formação do colégio, pode ser, ou a formação de graduação, mas quando tu pensa num professor que marcou a tua formação, o que tu identifica que foi isso que realmente marcou dele em ti? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Ju, que já está nos escutando e nos vendo. Foi a questão é que nem tu comentou, a questão não é romantizar a nossa profissão e muito eu sempre digo que a gente está nessa profissão porque a gente escolheu, né? Essa escolha é nossa. Então, ninguém nos empurrou a graduação e a gente fez essa graduação porque a gente gosta realmente. Eu tive como eu fiquei falando, assim, eu sou o Fábio Nascimento, eu sou formado em Educação Física basicamente desde 2012, tenho um pós-graduação
em psicomotricidade, que é esse nome feio, representa o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento da criança em si, isso quer dizer psicomotricidade. Então, o que acontece? A gente já está na estrada há um tempo. A questão da minha formação foi porque eu realmente procurei essa formação. Tive uma professora que me inspirou muito mesmo, no meu segundo grau. Eu tive a professora Rita, porque eu estudei em duas escolas públicas. Eu sempre fui de escola pública. Então, eu tinha uma instituição que eu estudei do jardim, no caso, até o 8º ano, e depois a gente, para o segundo grau, a gente tinha que trocar de escola. E nesse primeiro grau, já passando para o segundo grau, eu tive a professora Rita. Essa realmente, pela formação que eu tive hoje, pela oportunidade que eu tive de me graduar e me pós-graduar depois, eu senti que a minha professora, realmente a professora Rita, de uns tempos bem atrás, ela já era uma futurista, no caso, entendeu? Porque hoje a gente, professor de educação física, às vezes fica considerado como o professor do esporte, o professor da bola, mas a gente lê muito para chegarmos na questão da graduação, para chegar na questão do pós-graduação. A gente lê muito, a gente estuda muito. Então, e com essa questão do estudo, essa questão da leitura toda, a professora Rita já era uma professora que já colocava alguns conceitos que eu fui ler na faculdade, no pós-graduação. Então ela já estava bem à frente naquela época. Então a professora Rita me inspirou bastante a eu escolher a minha profissão, que graças a Deus sou hoje. Tu acha que essa inspiração dela de estudo, acho que talvez seja o que mais marcou, né? Tu acha que isso foi determinante para a tua escolha ou foi mais um fator na tua escolha? Foi mais um fator na minha escolha. Foi mais um fator na minha escolha. Eu tive alguns pontos determinantes, porque o meu irmão fazia educação física, né? Então ele me inspirou também bastante. E a questão da professora Rita me incentivou ainda mais. Mas a questão foi os dois, no caso. Mas a professora Rita mais na questão de atuar, né? Eu vi muito a minha professora atuar. E de uma forma geral, Fábio, no teu contexto, assim, tu tinha inspiração e tu tinha principalmente incentivo das pessoas pela profissão que tu estava escolhendo? O incentivo eu sempre pontuei essa questão. O incentivo ele fica muito por conta nossa, né? Porque nós, como professores hoje, a gente procurou essa profissão. Eu tive muito incentivo da minha família a procurar a profissão, mas eu tive que bastante procurar instituições que davam esse incentivo. O que a gente falta hoje é a instituição a dar o incentivo ao professor. Eu, particularmente na minha graduação, eu fiz numa instituição que dava esse incentivo ao professor, dava um desconto para quem procurava essa questão da licenciatura, essa questão de ser o professor. Hoje eu vejo menos. Então, poderia vir de um poder público, de uma instituição, essa questão de incentivar o professor. Me lembro que na minha época eu tive esse além dos meus familiares e amigos, eu tive essa questão da instituição também incentivar. Então isso naquele momento pesava bastante, né? Até porque o custo da graduação é altíssimo. Então pesava bastante quando tinha um incentivo ou não. E eu acho que isso hoje falta na atualidade a instituição, porque daí faz tu realmente pensar e tu já está inclinado a ser professor, e hoje com a questão de não ter talvez esse reconhecimento monetário, as pessoas tendem a não procurar essa questão de ser o professor. E até tem uma vontade, até tem bastante incentivo, mas não procura. Porque hoje pesa bastante essa escolha. Sim. Aquilo que eu falei no início ali, eu não sei o que tu pensa a respeito disso, mas eu falei no início ali em relação a gente vê muito essa fala em relação ao professor
daquilo que é difícil, né? E pouco em relação àquilo que o professor consegue alcançar. Em relação a isso, como é que tu via, assim, comentários das pessoas, o que os grupos de amigos ou de familiares, assim, diziam em relação à tua escolha quando tu ainda estava no processo de decisão? Quando ainda a gente está galgando nessa questão do professor, e aí, como todo o brasileiro que tem uma condição aquém e vai se formar, ele trabalha antes, ele está trabalhando junto com a formação para depois pender para a questão da sua formação. Então, eu não fui diferente disso. Então, em algum momento da minha vida, eu tive que escolher o que eu fazia para partir para a minha questão da licenciatura, de trabalhar com o professor. E nessa questão, a gente tem muitos desincentivos, no caso, né? Porque ninguém te incentiva nessa carreira. Até porque linkam essa questão à questão monetária. E a gente sabe toda a questão hoje a nível federal, como os professores hoje são trabalhados com essa questão monetária. Mas é que nem a gente comentou, se a gente ficasse nessa questão de sempre não preferir a profissão pela questão monetária, não, tem muita gente que está nesse ramo por amor, porque pode fazer a diferença na vida de um ser humano. Pode fazer a diferença no crescimento de uma formação de um ser humano. Essa é a questão mais pertinente. Então, não é romantizar a nossa profissão, mas a gente tem que lembrar os ganhos que a gente tem. A gente tem que lembrar que a gente estuda muito, talvez receba pouco, mas a gente tem muitos ganhos na formação de um ser humano, tem muitos ganhos imagina o que a gente faz de crescimento, quanto a gente inspira. Eu trabalhei na instituição aí 9, 10 anos que eu inspirei tantos alunos hoje que me ligam para dizer que estão fazendo o curso que eu escolhi. Isso é maravilhoso, é um reconhecimento enorme. O que a gente conseguiu fazer dentro de algumas instituições de fazer a educação física virar um hábito de saúde. Hoje, nessa questão da pandemia, nós hoje estamos aqui, no caso, mas nessa questão da pandemia, teve que mudar muito a rotina das pessoas. E eu sempre comentei nas minhas aulas antes, não precisa você chegar na idade de pai, de vó, de tio, para fazer atividade física. Vocês podem com 15, 16, 17, 18 fazer atividade física e isso aí se formar um hábito. E hoje a gente vê, principalmente na minha área, o apelo da educação física, daí aula online, hoje as academias estão fechadas, tem essa dificuldade, as pessoas estão ao ar livre tentando fazer, daí hoje a gente tem algumas regras para fazer atividade física, mas antes disso, poderia estar também mais alavancada essa parte, entendeu? Então, o que acontece é a gente estar aqui porque a gente gosta realmente do que a gente faz. Esquecendo toda a questão monetária, mas do que a gente gosta, do que a gente pode transferir para um outro ser humano, que a gente pode formar, principalmente quando eu dou aula para crianças de 3 anos em diante, até os 18 anos. Então, o que a gente pode transformar na vida de uma criança dessa, e um jovem, adulto após. E é gratificante, para finalizar, é gratificante quando a gente sabe que um adolescente, um adulto hoje escolheu uma profissão porque tu inspirou o mínimo. E o nosso ganho é isso, o mínimo que a gente conseguiu caminhar na escola. É isso aí. É legal tu falar isso, né, em relação ao ganho financeiro, né? É claro que ninguém está fazendo aqui apologia a voto de pobreza, não é isso, não, né? É claro que o dinheiro é importante e não tem nada de errado em as pessoas quererem ganhar dinheiro, né? Tá tudo certo. Mas é importante a gente lembrar disso, assim, né? Porque tem um entendimento equivocado, ao meu ver, tá? Que, assim, como se as pessoas bem-sucedidas fossem só aquelas que tivessem altos ganhos, né? E aí isso, na verdade, é uma injustiça, né? Porque se a gente for olhar para a jornada, como é o título da nossa live, a jornada é toda uma trajetória e depende muito de onde eu parti, né? De onde cada um de nós partiu e caminho a gente traçou até chegar onde a gente está hoje, né? E principalmente, né, Fábio, o que significa para cada um de nós? Porque o valor para um pode ser muito importante, para outro ter
várias outras coisas mais importantes do que a renda, né? Então, assim, é muito relativo isso e é muito subjetivo, né? O quanto é o ideal para cada um ganhar. Isso não tem, né, como a gente medir isso, todo mundo de uma mesma régua, assim, né? A gente enquadrar todo mundo como um valor, a partir de um determinado valor é que é ser bem sucedido, né? Isso acho que é muito importante das pessoas lembrarem, né? A realização não está só no dinheiro, né? E isso não é utopia, isso não é discurso de fracassado, como já ouvi de algumas pessoas, né? Mas é a gente encontrar realização além do dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência da realização que a gente tem, principalmente da qualidade do que a gente faz, né? Tem uma frase do Rubem Alves que eu anotei aqui que diz assim: o objetivo da educação deve ser o de criar a alegria de pensar, né? E aí tu vem da educação física, e eu lembrando de um exemplo meu de infância na educação física, eu não gostava muito da educação física. E eu gostava quando tinha jogo, quando tinha uma coisa, assim, com uma certa motivação a mais. Quando era aquele exercício do só ali fazer sem sentido, eu acho que é essa palavra, assim, né? Eu não via sentido naquilo e eu não me interessava. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro muito de uma professora que ela observou isso em mim. Ela observou que eu não estava simplesmente não participando da aula, porque eu não participava da aula. Eu estava na aula, mas eu sentava numa escadaria e eu ficava fazendo outras coisas, sei lá o que eu ficava fazendo, mas eu não participava da aula. Só que essa professora percebeu, porque ela começou a me dar falta, eu ia ser reprovada por falta, mas ela começou a observar o que era que não me atraía na aula. Ela não simplesmente deixou passar aquilo ali como uma falta de interesse ou como desleixo, qualquer outra coisa que pudesse ser interpretada. E ela começou a colocar mais as aulas com jogo, né? Então tinha handball, tinha basquete, tinha vôlei, e aí eu participava. É claro que ela não podia mudar o plano de aula dela todo em função de um aluno, né? Mas ela começou a observar aquilo. Então, assim, hoje, se eu for pensar, eu não gostava da educação física, eu não tenho boas lembranças em relação a aulas de educação física, não foram aulas que me marcaram, mas essa professora eu lembro muito bem dela. Tanto que quando eu fui buscar um exemplo, né, de memória, eu lembrei dela. Então, assim, Sim. mesmo que eu não tivesse interesse por aquela aula ali, ela conseguiu, de alguma forma, fazer com que eu lembrasse dela, né? E aí eu quero que tu pense assim, em algo de o que tu tem de motivação, o que tu acredita que pode ser algo positivo, de que forma tu gostaria que os teus alunos lembrassem de ti no futuro? É como tu falaste da questão, o sucesso ele não está relacionado a quanto a gente ganha, né? Ao sucesso monetário. Acho que tá na escolha que tu fez, tá no bem que tu faz, tá no trabalho que tu acredita que tu faz. Então isso é mais importante que qualquer questão monetária. A gente sabe que a gente não vive sem isso, mas eu acho que não é essa a fórmula do sucesso ainda. A questão da grana, porque chegou nesse patamar financeiro, porque teve sucesso na profissão, não. A gente sabe que não, e como professores a gente sabe que o nosso intuito é outro. Na questão como é que eu quero que meus alunos se lembrem de mim, se lembrem de um cara que pôde fazer um pouco a diferença na vida deles. Essa é a questão, que eu possa ter colocado eles para pensar um pouquinho. Porque eu era conhecido nas minhas aulas como padre. Eu parava muito e conversava. Até porque, como tu falaste, a questão da educação física em si, ela já foi mais esportivizada, ela hoje já é mais parte de exercícios, como a minha professora que me inspirou muito, lá na minha época, muito atrás, ela já fazia parte de exercícios. O professor de educação física hoje ele estuda muito, ele lê muito. Então essas são as questões. Chegou um momento de ter uma confusão que o professor de educação física, qualquer um poderia fazer aquela função ali. E hoje a gente entende que não é assim. A gente lê muito, a gente estuda muito, a gente tenta galgar um caminho muito árduo para poder chegar numa instituição e encaixar os momentos. Então, a gente vai ter adesão, menos adesão nas aulas, como tu passaste por um exemplo, tu não gostava tanto de um esporte e não gostava tanto das aulas de exercício, mas gostava mais de esporte. O professor, a gente está com 30, 40 alunos, 20 alunos, a gente está para adaptar para todo mundo. Mas
é sempre num grande grupo. E a gente lê muito, estuda muito para isso. Tem aulas que a gente tem que trabalhar mais global, tem aulas que a gente vai trabalhar mais individual, tem horas que a gente vai trabalhar mais o esporte, tem aulas que a gente vai trabalhar mais a parte física, do exercício físico em si. Mas a questão é essa, a montagem do professor hoje é esta. E, e a questão do que eu queria que o meu aluno levasse e lembrasse de mim muito, é essa questão. Um professor que pôde ajudar eles o máximo, que se doou o máximo enquanto esteve à frente deles. E sempre lembrar que a gente somos que nem os pais, né? A gente, os alunos é uma passagem que eles têm por nós. E o que a gente puder deixar de mais positivo possível para eles usar para a vida deles. E não para a escola especificamente. Então, a gente, é que nem eu volto a falar, a gente ali está formando cidadão, e é isso que é importante, com valores, com regras, com respeito ao outro, e assim, essa é a questão. Então, se eles lembram do Fábio hoje, é isso, que eu incentivei sempre eles ter respeito uns aos outros, que existe regras para se viver, vai existir regras para eles terem na graduação. Essa é a questão. Um cara que sempre pontuou algumas coisas que a vida vai trazer para eles. Essa é como eu gostaria de ser lembrado. Muito bem. Eu faço votos para que os teus alunos lembrem de ti como alguém que fez a diferença na vida deles. Te agradeço por tu participar, o tempo passa rápido, né? Rapidíssimo, né? Isso, mas eu convido para tu ficar aí junto com a gente na conversa, que eu vou conversar com a Ju agora. E Sim. te convidar para tu continuar aí junto com a gente. A gente agora é só trocar de lugar um pouquinho, tá bom? Simone, Muito bom falar contigo. Eu quero só te agradecer a oportunidade de fazer essa live por esse canal. Excelente ideia. Estou à disposição sempre que precisar, certo? Agradeço quem pôde também assistir pelo Insta. Mantenha, que a gente tem a nossa colega que agora vem também com boas e lindas ideias, tá? Mais uma vez agradeço a todos que puderam assistir e principalmente a ti, Simone. Muito obrigado, certo? Pela oportunidade. Depois tu sobe nos comentários ali que tem uns quantos elogios para ti ali. Tá bom? Muito obrigado. A nós. Tchau, tchau. Tchau, querido. Ju, manda aí um pedido para eu te incluir. Agora fazer parte da conversa aqui comigo. Deixa eu ver se já está aparecendo para mim. Ju. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a Ju. Juju! Oi, apareço aí já? Tudo bem? Aqui tá tudo Tá aqui preto. já, tô te ouvindo. Tá Tá me parecendo bem vendo? linda, maravilhosa. Uhum. Ah, eu não tô vendo nada, mas tudo bem. Vamos Mas ficar tudo assim, bem. então. Eu acho que se eu tô te vendo, acho que o pessoal tá vendo também. Diz aí pra nós se vocês estão vendo a Ju, mas eu acho que sim, né? E a gente Sim, já estão dizendo ali que sim. poder entrar. Juju, que bom compartilhar essa tela aqui contigo. E esse Então, momento, né? Então, outro dia a gente tem que fazer uma live para contar nossas histórias do passado, de como nos unimos, como a vida nos uniu, né? Temos histórias, eu tenho símbolos ainda daquela época, inclusive. É mesmo? Até hoje. Meu Deus, nada comprometedor? Não, um ursinho de pelúcia que eu guardo até hoje. Jura? Tu tem? Um dia me manda uma foto. Juro, mando Olha sim. que legal. Olha, até me emociona quando lembro, nem lembrava disso. A mãe da Ju foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive experiência de trabalho. Tinha 15 anos quando eu comecei meu primeiro trabalho formal, né, de carteira assinada, que nem a gente dizia antigamente. Né? Uma das pessoas que me ensinou bastante aí na vida profissional. Ju, para a gente abrir nossa conversa, acho que é importante da gente dar continuidade no que a gente estava conversando, eu e o Fábio, antes, né? De lembrar de quando a gente se refere ao professor, a gente fazer uma separação que vale não só para o professor, mas vale para todas as carreiras, né? E é quando a gente enxerga de forma separada o que é profissão e o que é vocação.
né? Então, profissão é muito mais aquela formação, é aquela atividade em si, né? E a vocação, eu digo que é aquilo que a gente, além de fazer bem feito, a gente se sente dentro daquilo, né? A gente sente que aquilo nos realiza de verdade, né? Isso é vocação, então é para além do talento. É claro que vocação aí tem outros significados também, até assim mais, né, religiosos, enfim, mas se a gente olhar a vocação para o sentido do trabalho em si, né? A vocação tem muito esse sentido, assim, aquilo que eu faço bem feito e que eu sinto que esse aqui é o meu lugar, né? Eu consigo ocupar bem o meu lugar, né? E aí se a gente conseguir trazer para os exemplos do professor, a gente lembra, né, daquele professor que compartilha o que ele sabe. Uma coisa que eu falo muito assim nos meus cursos, nas minhas formações, é que para mim não tem sentido nenhum eu aprender algo ou saber algo se não for para compartilhar com alguém, né? Esse para mim é o sentido de eu estudar, né, de eu me desenvolver e eu querer saber mais, querer aprender mais, assim, né? E aí eu queria saber de ti, assim, o que que tu pensa a respeito do que é o papel do professor para que a gente consiga valorizar mais a educação e o próprio professor. Uhum. Então, obrigada pelo convite, né? Para quem está acompanhando aí, eu sou professora de geografia e, assim, eu acho que os desafios que vêm junto com essa profissão, né? Primeiro que o curso de geografia já mudou muito. A matéria geografia que eu estudei na escola já não é a que eu ensino hoje, né? Então, eu acho que isso já é uma vantagem bem grande quando a gente está se preparando para trabalhar com os alunos, né? Então, assim, essa questão de ser professor, eu tive poucos professores que me inspiraram no ensino fundamental, no ensino médio. Quando a gente chega na faculdade, é claro, eu já estava mais madura, eu consegui entender um pouco melhor como é que funciona e até entender o que seria uma profissão, o que seria uma vocação para mim. A única coisa que eu tinha certeza era que eu queria trabalhar com pessoas, com o público, né? E a partir do momento que tu começa a fazer uma aula particular ou um estágio e tu começa a ver que o aluno entendeu aquilo que tu falou, aquilo vai servir como uma motivação, né? A gente até tem algumas aspirações, eu quero ser professora, mas daí tu chega lá na hora e vê que é tudo muito diferente. Então é o tipo de profissão que eu acho que, como praticamente todas, tu tem que começar a vivenciar para ter certeza se é isso que tu quer, né? Porque não adianta eu gostar da teoria do que é geografia, mas eu não gosto de chegar na sala de aula e ter que lidar com o aluno, por exemplo, né? Que é uma realidade que, infelizmente, a gente descobre que nem todo professor gosta de certas atividades com os alunos, né? Então, essa questão do que trazer para o aluno ou como trazer para o aluno é uma construção que vem junto com a tua experiência, né? A cada matéria que tu dá, a cada trimestre que tu vai fechando, tu vai vendo o que deu certo, o que não deu certo, o que tu vai ter que trocar para o ano seguinte, né? Então, isso é uma construção longa, é uma profissão que eu acredito que a gente possa se reapaixonar constantemente, se desiludir muitas e muitas e muitas vezes, mas a gente consegue se reapaixonar pelo mesmo aluno, por alunos diferentes, por conteúdos que tu achava que antes não dava muito certo a liga, e depois foi fechando melhor, assim. Então, é uma construção, não só nossa, mas também com o aluno, com a família também, para entender o que é ser professor, que às vezes eles não entendem que eu não posso ir aí jantar aí porque eu tenho que fechar caderno de chamada, eu tenho plano de aula para fazer. Então, são passos por passos que a gente tem que ir, né? Uhum. Tu falou, né, da importância da gente estar sempre aprendendo, né? E a gente, nesse momento, mais ainda, né, está se falando muito disso, assim, de se reinventar, né? Desde os negócios, os maiores aos menores, os profissionais, os pais, todo mundo aí tentando se reinventar de alguma forma e muito precisando se reinventar, né? A necessidade mais do que bateu na porta de todos nós, né? E aí eu lembro no iniciozinho desse distanciamento, aí, segunda quinzena de março, 2 meses aí a gente tem, eu lembro de ouvir o Yuval Harari, conhece ele, no livro aquele, tem 3 livros, mas o terceiro é o 21 lições para o século XXI, e ele citou que, ele é israelense, né, ele citou que na universidade onde ele dá aula em Israel, por muitos anos,
estavam discutindo se faziam aulas online ou não. E aí, quando veio a pandemia, de um dia para o outro, todos os professores precisaram, né, fazer as suas aulas de forma digital, sem nenhum tipo de escolha, sem nenhum tipo de treinamento, né? O Karnal também fala, né, esses dias ele estava numa live com o Cortella, e ele estava dizendo justamente isso, né? Ele, assim, nós, professores da old school, a gente não aprendeu nada sobre o digital, e a gente nunca imaginou estar aqui pela necessidade de dar aula digital assim, né, de qualquer jeito, assim. E aí muita gente fala que o professor está sempre atrás, e na verdade isso para mim vale para todas as profissões, porque a gente aprende de um jeito e quando amanhã a gente vai fazer, as coisas já mudaram, as coisas já não são mais da forma como a gente aprendeu. Mas o professor que precisa fazer justamente o que ele aprendeu, que é ensinar, né, fica mais difícil ainda, né? E aí a gente precisa mais ainda se reinventar, né? E algo que eu queria saber de ti, assim, o que tu considera que mais te desafia e mais te estimula a continuar acreditando na educação? Bom, em tempos de pandemia os desafios são ainda maiores, né? Eu acho que, primeiro, o mais difícil em sala de aula é tu ser um atrativo para o aluno. Porque o aluno tem celular, tem Instagram, tem Twitter, tem tudo ao mesmo tempo acontecendo. Por que que eles vão ter que chegar na escola e ficar olhando para um professor? Né? O que que eu vou passar para eles na sala de aula? Como eu vou passar essa matéria para eles na sala de aula para que durante alguns segundos eles virem estudantes? Porque, de modo geral, eles estão na escola como jovens, né? Eles vão para ver os amigos, eles vão para conversar, para se distrair, e em algum momento eles param para virar estudantes. E do mesmo jeito que para eles a gente vira professor, senão a gente é só um adulto lá na frente do quadro, né? Então eu acredito que para mim o maior desafio seja isso, é conseguir mostrar para eles que o que eu estou fazendo ali para o conteúdo não é simplesmente para eles passarem no vestibular, né? Que isso é até outro ponto que eu gostaria de tocar também. Para mim, enquanto professor, é uma tristeza saber que eu tenho que treinar eles para passar no vestibular, principalmente o da URGS, né, que é o nosso aqui, passar no vestibular, passar no Enem, e daí eu fico, tá, eu ensinei eles a passar naquela prova, mas e daí eu ensinei que eles precisam realmente saber para a vida deles? Né? A gente já fica nessa dualidade, que a gente vai treinando eles a vida inteira para fazer uma prova final e a gente perde muitos momentos que poderiam ser grandiosos para a vida do aluno no futuro, porque a gente tem que cumprir aquela meta lá do vestibular e do Enem, enfim, outras provas que eles vão fazer ao longo do tempo, né? Então, para mim, o maior desafio é esse, é na sala de aula mostrar que a geografia é a vida deles. Né? Por que que a pandemia chegou aqui tão rápido? Por que que certos países não dão informações da pandemia? Por que que tem países que conseguem fazer mais testes, outros não? Isso usando um exemplo de agora, né? Que é o que a gente está vivendo. Mas a gente conseguiria fazer relação da geografia com tudo na nossa vida, né? Questões de poluição, da industrialização da cidade onde eles vivem. Eu sempre tento trazer a geografia no contexto em que eles estão vivendo, trazer exemplos dali. Né? Peço para que eles tragam exemplos da vida deles também. Alguém já teve que passar por uma fronteira? Como é que foi, sabe? Tentar aproximar a vida do aluno com o conteúdo de geografia para tentar fazer mais prazeroso, para daí, assim, eles conseguirem aprender alguma coisa, né? Realmente absorver e se sentirem instigados para continuar aprendendo ou ir buscar em outras fontes, né? Algumas informações dali. Isso seria o que eu acredito como o maior desafio, né? E o incentivo é o mesmo que me fez entrar na vida de professora. É ter contato com as pessoas e fazer alguma coisa pela vida delas, mesmo que seja pequena, né? Mesmo que seja algo muito simples, mas estar ali. Eu estava, ano passado, explicando matéria, terceiro ano do ensino médio, e alguém me perguntou alguma coisa, o que era imposto de renda? E por sorte, eu tenho uma mãe contadora, né, que eu sei um pouquinho sobre isso, e eles estavam sedentos por saber como é que funcionava essas questões mais burocráticas da vida de adulto. E eu vi que naquele momento, parar o meu conteúdo de geografia que estava no plano de aula era mais importante para conseguir explicar isso para eles. Então eu acho que isso é uma coisa que me incentiva também. Tá ali para eles, ajudar e tentar fazer esses links com as matérias para trazer de modo mais prazeroso e mais leve esse conteúdo que eles precisam no papel mostrar que sabem. Uhum.
É importante isso, né, Ju? Fazendo um parênteses aí, né? Quando fazem aquelas perguntas assim, o que que tu, se pudesse ter oportunidade de voltar atrás e fazer diferente, eu não penso muito e logo já digo que seria com certeza a minha vida escolar, né? Porque eu tinha muito, eu via coisas muito mais interessantes do que o colégio. E isso é uma falha, a meu ver, da educação. Eu não vou nem colocar o professor em si, mas eu acho que é a educação como um todo, porque isso que tu estava dizendo, né, de trazer para o real, de trazer para o que a gente está vivenciando, isso é fundamental. Hoje já tem estudos que comprovam isso, né, que a gente aprende muito mais, muito mais facilmente a gente consegue absorver o aprendizado quando ele é mais próximo do nosso dia a dia, quando ele é mais próximo daquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? E aí, quando eu penso em se eu pudesse voltar atrás e fazer melhor a minha vida escolar, e fundamentalmente geografia e história, porque acho que a gente precisa entender, quando a gente tem menos idade, o quanto isso é fundamental na vida da gente. E hoje, adulta, eu vejo assim que muita coisa que eu corro atrás, às vezes, para saber, ou né, eu percebo o quanto a minha educação foi falha nesse sentido, né? O quanto eu deveria ter tido uma base escolar melhor. Claro que boa parte da minha formação escolar foi em escola pública, uma parte foi em escola particular, mas mesmo assim, né, fica falho, ficam muitas lacunas na estrutura, né, e quando a gente vai para a faculdade, depois eu trabalhei um tempo também em faculdade, a gente percebe muito isso nos alunos, né, e principalmente hoje em dia, quando tem incentivos que possibilitam que pessoas cheguem na universidade, que há um tempo atrás era um lugar impossível de se alcançar, né, hoje a gente tem ainda alguns incentivos que permitem isso, né. Então, o quanto a educação de base é falha e o quanto essas lacunas fazem falta lá na frente. Desde o básico, desde o português, né, que eu tenho um apreço pelo português, eu gosto, sempre gostei. Então, eu percebo assim, o quanto eu ter gostado do português, hoje, para mim, é um grande facilitador. Né? Para mim, escrever um texto, para eu fazer uma comunicação, eu faço com muito mais facilidade do que a maioria das pessoas. Né? Mas então, assim, esse papel de professor, de fazer a diferença para os seus alunos, tem estudos também, eu trabalho também com programação neurolinguística, né? E a gente sabe que é importantíssimo que o professor consiga criar um ambiente agradável dentro da sala de aula. Né? Eu vejo muitos professores reclamarem que os alunos querem ir embora mais cedo, e querem saber a hora do intervalo, não se libera mais cedo e ficam felizes. Mas, assim, o que esse professor está fazendo para que essa aula seja interessante, né? É claro que tem uma série de outros fatores que dificultam também a aula, mas será que o professor também não tem que tornar a aula mais interessante? Porque eu fico me perguntando, assim, o quanto é responsabilidade mais do aluno de ser interessado pela aula ou do professor fazer com que aquele aluno se interesse pela aula? Porque quando a gente fala de cursos não formais, né, não tem esse problema, porque a pessoa está ali pagando, ou porque ela está valorizando aquilo, ela sabe o quanto aquilo vai ser importante para a carreira dela. Mas quando a gente está na informação, infelizmente, é assim, tem um certo... a gente não percebe o quanto aquilo vale, né? A gente não dá a real importância para a formação quando a gente é mais novo, a maioria de nós, né? Então, a gente não se dedica da forma como talvez fosse realmente necessário para ter o aproveitamento, né? Então, o que eu fico me perguntando, assim, a gente coloca a responsabilidade no aluno por não ter o interesse, mas será que essa responsabilidade não é maior do professor por fazer uma aula interessante? Eu queria saber como é que tu, sendo professora, te enxerga nessa situação. Eu acho que parte dos dois também, mas eu sinto que muito do desinteresse do aluno em sala de aula também tem muito do desinteresse dos pais, enquanto, né, o pai de estudante. Por exemplo, botou um bilhete na agenda, meu pai não olha minha agenda, Sora, já estou no 2º ano do médio. Então, eles não tendo esse incentivo em casa, eles também não têm muito incentivo na sala de aula. Então, eu acredito que sim, o professor precisa se esforçar para chamar a atenção do aluno, e tem uma coisa muito importante que o professor esquece, e isso eu digo porque é um exercício que eu faço diariamente também. Eu fiz faculdade, eu fiquei 4 anos estudando aquele conteúdo, o meu aluno não.
Então eu não posso chegar na sala de aula com pretensão achando assim, isso é o mínimo que tu tem que saber. E às vezes a gente esquece isso. Então a gente chega na sala de aula, joga conteúdo e tipo assim, a gente tá no terceiro ano do médio, tu viu isso lá na segunda série do fundamental, tu tem que lembrar. Não, eles não lembram. A gente não lembra que a gente almoçou ontem, então a gente não pode ter essa pretensão de achar que o aluno ele é um HD que lembra de tudo que já aprendeu. Então o professor tem que ter um pouco mais de sensibilidade nesse sentido e fazer de um modo mais acessível para o aluno. Porque às vezes a gente está com 40 numa sala e vai ter cada um num ritmo, cada um vai ter o seu jeito de aprender. Vai ter aquele aluno que escreve devagar porque demora, vai ter aquele que faz a letra linda, mas tu tem que colocar todo mundo no mesmo ritmo. Então também os colegas incentivam, tanto para o bom quanto para o ruim, o resto da turma, né? Então eu acho que isso é um trabalho totalmente em conjunto. Né, tanto do professor, quanto da família, quanto dos próprios colegas, no momento, eu estou na sala de aula, porque vamos focar meia horinha aqui, depois a gente fica 5 minutos tendo uma conversa mais light, né, organizando outras coisas. Então eu acho que isso é em equipe, professores, famílias, alunos, escola, eu acho que essa questão da valorização deve ser feita em equipe. Uhum. Eu me lembrei agora daquela frase do Pequeno Príncipe, né, que diz assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? E outro dia eu comentei isso numa live com a minha irmã, que tem pessoas que detestam essa frase porque acham que elas não podem ser responsáveis. Mas sim, a gente é responsável por aquilo que a gente cativa, né? Querendo ou não, a gente é, né? E o professor tem muito essa responsabilidade maior ainda, né? Porque tá ali formando não só o aluno, mas está formando aquela pessoa, né? Uma interferência muito grande do professor na vida da gente, até mesmo como adulto, né? Porque quando a gente está ali naquele momento de formação, a gente está mais vulnerável, né? Então, para que a gente receba alguma interferência, ela é mais significativa, né? Mas a gente está chegando já no final, né? Passa rápido o tempo. Passa. E a mesma pergunta que eu fiz para o Fábio, eu quero fazer para ti, é de que forma tu quer ser lembrada pelos teus alunos no futuro? É uma pergunta difícil, né? Uma pergunta que não saberia dizer de uma maneira mais simples, mas eu acho que seria um contexto geral, assim, principalmente a professora que realmente tenta, né? Que não desiste assim do aluno quando o aluno está com dificuldade. Eu tenho muitos alunos que me procuram para além da sala de aula por inúmeras questões, né? Eu brinco que eu tenho um aluno para chamar de meu, que é um ex-aluno que hoje faz geografia. Então eu acho que isso são legados que a gente deixa, né, para as gerações que a gente vai trabalhando. Então eu gostaria de ser lembrada mais ou menos assim, aquela professora que tenta mostrar para eles que a vida pode ser melhor, né? Mostrar outras possibilidades que eles têm para a vida deles e não ter problema de falar de vida dentro da sala de aula, né? Deixar um ambiente mais natural. Eu acho que o professor não tem que ser amiguinho do aluno, não é isso. É uma relação de respeito, né? É uma relação de troca. Obviamente que a partir dali já saiu várias amizades. Tenho muitos ex-alunos que hoje são meus amigos, que têm o meu WhatsApp, que me mandam mensagem, falar de série, de filme, de tudo quanto é coisa. Então eu acho que seria isso, assim, uma professora que tenta estar presente, que tenta, independente do que seja, tentar. É mais ou menos isso. Que bom. Tomara que isso se realize para ti. Eu esqueci de fazer a pergunta para o Fábio, então, Fábio, escreve para nós nos comentários aí algo que tu considera que durante esse tempo aí de distanciamento já foi para ti um aprendizado. Enquanto o Fábio escreve, eu respondo também, ou vamos deixar ele? Aí, já responde aí. Não, já responde aí. Deixa eu começar por mim, sabe? Eu acho que eu percebo o quanto as pessoas que se dedicam ao autoconhecimento e não necessariamente contratando um profissional, não estou puxando a brasa para minha sardinha, não é isso, mas o quanto aquelas pessoas que têm interesse pelo autoconhecimento, quando surge um momento de crise assim como esse, a gente consegue perceber a diferença, né, de como as pessoas conseguem reagir a essa adversidade com mais facilidade, né? Então, para mim, o grande aprendizado aí
do que já chegou para mim, assim, eu acho que talvez tenha sido a primeira coisa, assim, que tenha me surgido, né, de aprendizado, é o quanto é realmente importante a gente investir no autoconhecimento, seja como for, né, pode ser sozinho, mas com interesse de que eu me conheça melhor, porque quanto mais a gente conhece, melhor a gente reage às adversidades. Então, esse é o meu aprendizado, eu quero ouvir o teu, ver se o Fábio escreveu aí para nós. Eu acho que esse momento de isolamento, passou por várias fases já, porque a gente fechou 2 meses, né? Então, eu passei por vários momentos, assim, o momento primeiro, o que vai acontecer, né? Que tempo vai levar, então vou aproveitar e vou ler. Acho que eu li uns 3, 4 livros no início, assim. Ah, não, então tá, já li o que eu queria ler, agora eu vou fazer outras coisas. E assim a gente vai indo. A gente tem que reaprender a muitas coisas, né? E eu acredito que quando acabar esse isolamento social, muita coisa vai ter mudado. Eu não sei como é que eu vou fazer, principalmente na parte do toque, porque eu adoro beijar e abraçar todo mundo. Não faço ideia de como é que vai ser. Inclusive na sala de aula, né? Que já fica lá na porta esperando os alunos para dar bom dia e depois para dar tchau, né? Mas esse momento de isolamento, eu tento pegar coisas positivas, né? O que vai ter de positivo nisso, né? Então, eu sei que muita gente está sofrendo, eu acho que isso daí seria chover no molhado. Acho que todo mundo está vendo, está sendo bem noticiado, né? Todas essas famílias que já perderam seus entes queridos, mas eu estou aproveitando esse momento para ficar com a minha, né? Estou aqui agora na casa da mãe, com a mãe, com a avó e com o pai, a avó está com 92 já, né? Voltei a ser babá, antes ela cuidava de mim, agora eu já estou cuidando dela. Então, para mim, esse momento de isolamento eu estou aproveitando para isso, para conseguir retribuir para ela o que ela já fez. É o que eu estou tirando assim desse momento, é aproveitar, né? Já que eu não tenho outras coisas para fazer, então estar aqui por inteiro, né? Então, já que é esse momento que seja para se conectar consigo mesmo ou com outras pessoas, mas tentar aproveitar de alguma maneira esse momento mais sozinho, mesmo que com 2 ou 3 pessoas. Que legal, que bom. Eu espero que essa nossa fala... O Fábio não respondeu aí, eu não sei onde ele está. Ele saiu, o que houve? Mas, assim, espero que essa nossa conversa tenha cumprido o objetivo que eu falei lá no início, né? De poder, compartilhando as nossas histórias, a gente poder inspirar outras pessoas, né? E a gente se identifica quando a gente ouve as histórias das outras pessoas. E a gente vê que está todo mundo aí no mesmo barco, né? Que dificuldade tem para todo mundo, desafio tem para todos, mas também a gente pode, se conseguir fazer esse exercício de buscar aprendizado, a gente sempre tira aprendizado de todas as situações. Quero te agradecer mais uma vez por participar aí. Obrigada, Fábio, também. Lembrando que depois eu salvo a live aqui no Instagram, mas eu baixo também lá no YouTube, no canal Escola de Descobertas. Então, quem não segue ainda o canal, começa a seguir lá para poder acompanhar essa live e as outras que estão salvas. Obrigada para todos que participaram aí e aos outros que vão assistir depois no gravado. Manda beijo pro pai, pra mãe, pra avó, tá? Tá bom, então. Mônica, muito obrigada pelo convite. Desculpa aí se gaguejei, se falei besteira, estava um pouco nervosa, mas enfim, estou à disposição para outros momentos, outros desafios. Precisando, estamos aí. Muito obrigada, muita saúde e a gente vai se falando. Obrigada. Outro dia a gente vai conversar mais sobre a geografia, porque tu me falou uma coisa lá que ficou uma pulga aqui atrás da orelha, eu preciso saber mais sobre isso. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tchau, querida. Tchau para todos vocês. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.